Prezados irmãos e irmãs, estamos iniciando a Quaresma. Nesse tempo de conversão, é um tempo que somos chamados para uma conversão específica, que é a conversão interior da pessoa. A Quaresma, meus amados irmãos e irmãs, que será o tema da nossa reflexão, da nossa catequese, que é o tema, o grande retiro dos cristãos e cristãs. A palavra quaresma vem do latim quadragesimo. Esse tempo litúrgico compreende os dias em que começa com a quarta-feira de cinza, que nós celebramos em nossas paróquias, enfim, em toda a nossa diocese, que se estende até a quinta-feira santa, antes da missa da Ceia do Senhor. Quando afirmamos que a Quaresma tem muito a ver com esse símbolo 40, o número 40 é um símbolo que recorda muitas cenas, da história do povo de Deus. Os 40 anos da caminhada do povo hebreu pelo deserto. Os 40 dias que Moisés passou na montanha. Os 40 dias da caminhada de Elias para chegar à montanha do Senhor. E os 40 dias que Jesus passou no deserto jejuando. É todo um simbolismo. Então a Quaresma não tem sentido se nós não nos preparamos bem para a Páscoa. E não está desvinculada da Páscoa. A Quaresma tem sentido, um sentido de uma caminhada profunda de um povo de Deus que deseja ardentemente celebrar a Páscoa do Senhor Jesus. Nas origens da Quaresma são antigas e estão ligadas a outros acontecimentos, como a preparação dos catecúmenos ao batismo e a prática das penitências. Isso desde o início da igreja, que há essa preparação, que os nossos catecúmenos são preparados para o batismo, porque entendemos que somos revestidos e incorporados na vida de Cristo plenamente. A igreja, neste tempo quaresmal, nos une cada vez mais ao mistério de Jesus no deserto. Portanto, o espírito quaresmal é de um grande retiro de 40 dias, durante os quais a igreja propõe aos seus fiéis o exemplo de Cristo e seu retiro no deserto. E se prepara para a celebração solene da Páscoa do Senhor, com a purificação do nossa vida, do nosso coração, a uma prática perfeita da vida cristã, a uma atitude penitencial. As cinzas, que são dos ramos bentos do domingo de Ramos do ano anterior, que recebemos em nossas fontes do início da Quaresma, é um sinal de que nós nos comprometemos com uma verdadeira conversão. As cinzas são o símbolo da fragilidade humana. Lembramos-nos as passagens bíblicas, que nos fala deste pó. Lembrando-nos esta passagem que diz: tu és pó e ao pó voltarás. Isto na leitura do livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 19. Além disto, meus irmãos e irmãs, no tempo da Quaresma, que é um tempo
de reencontro consigo mesmo e com Jesus Cristo, temos o sinal mais profundo que somos chamados pela vontade de Deus, é a penitência. A penitência, na tradução latina, que quer dizer metanoia, significa conversão, né? Isto é, mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de espírito do pecador. Designa todo um conjunto de ações anteriores e tanto da nossa vida, da nossa história. E essa mudança de vida está na nossa ação, naquilo que nós fazemos no dia a dia, o nosso agir, tanto nas ações interiores como exteriores, dirigidas para a reparação do pecado cometido ao estado das coisas que resulta dele para o pecador. Literalmente, mudança de vida se diz do ato do pecador de voltar a Deus depois de ter estado tão distante do Senhor. A penitência interior do cristão pode ter expressões muito variadas. As Escrituras e os santos padres da Igreja já nos falam de 3 formas como viver essa mudança de vida, nessas expressões e nesses exercícios quaresmais: o jejum, a oração e a esmola, que expressa a conversão com relação a si próprio, a Deus e aos outros. Todos os fiéis, cada um a seu modo, estão obrigados a fazer a penitência pela lei divina, para que todos se unam na observância de alguma prática. São prescritos dias penitenciais que devem ser cumpridos com a maior fidelidade. No tempo da Quaresma, prescreve-se o jejum e a abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, como em memória da morte do Senhor. São momentos fortes, são momentos penitenciais de cada cristão. Estes tempos são particularmente apropriados para os exercícios espirituais, as liturgias penitenciais, as peregrinações como um sinal de penitência, as nossas vias sacras, as privações voluntárias como o jejum e a esmola, a comunhão cristã dos bens, obras de caridade e missionárias, conforme nos diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1438. Assim, meus irmãos e irmãs, fazendo esse exercício penitencial, nos leva cada vez mais a concretizar esse desejo de estarmos mais juntos do Senhor ressuscitado. Na Quaresma, tudo nos converge a Cristo. Ele é o centro da reconciliação. Cristo nos convida a nos revestirmos totalmente do homem novo. Então, somos chamados a concretizar o desejo de conversão realizados nas seguintes obras, indo principalmente ao sacramento da reconciliação, fazendo uma clara confissão, arrependendo-se de todos os atos, profundamente no seu coração, superando as divisões, perdoando e crendo no Espírito fraterno, praticando as obras de misericórdia. Os católicos
todos nós, somos convidados a cumprir o preceito do jejum, que é um gesto, assim também de nos confessarmos para a remissão, o perdão de todos os nossos pecados dados por este sacramento tão importante na vida da comunidade. Amados irmãos e irmãs, além disto, como eu já falei, que a Quaresma é o tempo de um grande retiro de 40 dias que somos chamados pelos exercícios espirituais, as reflexões das leituras bíblicas, como nós ouvimos na quarta-feira de cinzas, do profeta, da profecia mais conhecida, pela profecia de Joel, quando assim diz o Senhor: voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o vosso Deus, porque Ele é cheio de misericórdia, Ele é bondoso, Ele é compassível. Que palavras interessantes para a nossa meditação nesta caminhada, neste retiro que estamos fazendo. O profeta nos ajuda a superar toda a prática das aparências. Isso quer dizer que Deus deseja que cada um faça a sua confissão, sua reconciliação com Deus e com os irmãos profundamente e não aparentemente. Depois nós ouvimos estas palavras, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, de 20 a 6:2, dizendo que nós somos embaixadores de Cristo e Deus mesmo que exalta através de nós. Em nome de Jesus, nosso Senhor, deixai-vos reconciliar com Deus. É agora o tempo favorável, é agora o dia da salvação. O dia da salvação que chega nas nossas vidas. Quando nós falamos, prezados irmãos e irmãs, algo muito importante quando Jesus fala aos seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, leva-nos a entender que no nosso retiro quaresmal é um momento de grande intimidade, você e Deus. Deus e você. Então, a prática da justiça frente dos homens deve ser a prática da misericórdia, que não seja algo aparente. Porque isto muitos fazem, o que fazia os fariseus. Como fazem, diz Jesus, os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Ele diz o contrário: quando deres uma esmola que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fica oculta. Isto compreendemos que os nossos gestos, os nossos exercícios quaresmais devem haver uma profundidade íntima entre você e Deus, uma prática muito oculta que vem do vosso coração. É muito importante essas palavras. E neste tempo, neste período de penitência, nós somos chamados à renovação, à conversão das nossas vidas. Então, essa conversão, ela se dá a partir da minha reconciliação com Deus. Quando eu me aproximo de Deus, quando eu
renuncio tudo aquilo que não condiz à vontade do Senhor. E cada um de nós, cada um sabe aquilo que não convém, as suas atitudes, as suas práticas, como diz Jesus, que torna o homem impuro, não são as coisas externas, mas aquelas más inclinações que saem de dentro do nosso coração. Essas más inclinações levam ao homem a pecar. E todos nós sabemos quais são as más inclinações. Então Jesus até enumera essas más inclinações. De tudo isso, o que nós descobrimos? Descobrimos que nosso Senhor sempre nos busca a uma verdadeira conversão de vida. E que nos chama cada dia a sua Páscoa. Todos os anos nós somos chamados a renovar. Renovar o quê? Renovar a nossa vida. Somos convidados a uma experiência de deserto, vivido por Jesus, mas ao mesmo tempo nos levando ao fim, que é a busca de um homem novo. Um homem novo revestido com a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Aquilo que Paulo nos diz, que somos incorporados a Cristo Jesus no batismo, porque somos chamados à vida nova. Então, a Quaresma são momentos, ou é um momento, um tempo privilegiado para intensificar esse caminho, como eu falei, da própria conversão. Esse caminho supõe a cooperar com a graça para dar morte ao homem velho que atua em nós. Trata-se de romper com o pecado. O que é o homem velho? O homem pecador. Então, a Páscoa de Cristo nos leva a romper a isto. Ele nos dá a vida nova. Então, reflitamos a palavra de Cristo que nos diz: não se coloca vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem. O vinho derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, o vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam. Nós ouvimos essa leitura já em Mateus, em Mateus, capítulo 9, 17. Portanto, para que a Páscoa seja vivida com toda a sua riqueza espiritual, a Quaresma deve ser vista como um meio de conversão. Veja aí o sentido profundo da Quaresma. É um meio. A centralidade maior é a Páscoa. Portanto, é para onde nós iremos. É para nos revestirmos conscientemente deste homem novo, deste homem espiritual, que as riquezas da Páscoa nos trazem para a nossa vida, e uma vida que se encontra com o Senhor ressuscitado. Então, meus irmãos e irmãs, deixo essa mensagem, essas pequenas palavras aqui, eu, Dom Fernando, bispo da Diocese de Palmares, a todos os nossos irmãos e irmãs que nos assistem por os meios de comunicação. Que Deus abençoe a todos e vamos seguindo nesta caminhada, nesta primeira catequese dirigida ao povo de Deus da nossa Diocese de Palmares. Que Deus nos abençoe. Abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.